os irmãos. Os irmãos puderem sentar. Quero agradecer ao pastor Israel por estender essa oportunidade até a minha pessoa, em trazendo a saudação do nosso pastor, o pastor Emanuel Júnior, a todos os irmãos. Dizer aos irmãos que eu disse para o pastor Israel que eu vim aqui nesse dia, mas eu vinha para ouvir. Por isso, eu disse que eu vinha para ouvir. Falei, pastor, eu vou aí, mas eu vou para ouvir, né? E nós não viemos para pregar. Mas foi estendida essa oportunidade. Eu quero agradecer muito a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele tem cuidado de nós. E o cuidado de Deus para conosco é muito grande. E desde já eu quero falar para os irmãos que eu falei com o pastor Israel, que eu estou vendendo o termo e pedi permissão para ele, né? Para apresentar aos irmãos. Eu vendo o termo, vendo sapato social. Foi uma bênção que Deus nos agraciou com essas bênçãos. Então, os irmãos aqui estão precisando de terno, sapato social. Eu tenho o terno aí, um preço bem acessível, que nós conseguimos pegar esses ternos diretamente da fábrica. É o terno Slim, de microfibra. E nós temos aí esse terno para estar apresentando para os irmãos depois do culto. Os irmãos se interessarem, não se preocupem. Meus irmãos, eu convido os irmãos para abrir a vossa Bíblia, livro segundo escreveu o evangelista João, capítulo 20 e o verso de número 7. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20 e o verso de número 7. Todos quando trouxe a sua Bíblia, com bondade, abra para que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. João capítulo 20, verso 7 diz assim: E que o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Essa mensagem de alguns dias que Deus tem colocado no meu coração, e a Bíblia ela é revelada de mistério, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu fui meditar um pouco nessa palavra. Todos nós conhecemos que essa passagem bíblica vai falar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, quando Jesus ele morre e é sepultado. Nós vemos que os discípulos de Jesus todos ficaram abatidos, e a Bíblia diz que quando foi no terceiro dia, as mulheres elas foram ao sepulcro, até onde Jesus ele estava enterrado. E a Bíblia diz que Maria Madalena, aquela a qual Jesus tinha expulsado os demônios, ela vai no sepulcro, chegar ao sepulcro para ver onde estava o corpo de Jesus. E quando ela chega lá, a Bíblia diz que ela não encontra lá o corpo de Jesus, porque era o terceiro dia e Jesus, ele havia ressuscitado. E olhando para esse texto e pesquisando um pouquinho a palavra de Deus, há uma história judaica que diz que esse lenço ele tem um grande significado para a minha vida e para a tua vida. E para a história de Jesus também tinha um grande significado na história de Jesus. A história judaica vai dizer-nos que o povo judeu, quando eles prepararam a mesa para um grande jantar, o servo, para preparar a mesa para o seu amo, após preparar a mesa, ele colocava na cabeceira da mesa um lenço dobrado. E o que esse lenço significa? Que aquela reunião era uma reunião somente para a família. Como nesta noite a reunião hoje é para a família que veio adorar o nome do Senhor Jesus. Aqueles que se dispuseram, reuniram com essa família que Deus preparou para adorar o nome do Senhor Jesus. E a história judaica vai dizer que agora, após o servo ter preparado a mesa ali para o seu amo e para a sua família, o servo ele teria que esconder, fica fora do campo de visão do seu amo. O amo não poderia ver o que é o servo, mas ele se escondia do seu amo
porque a reunião era familiar. E a história judaica vai dizer que nesta reunião familiar, do seu jantar, antes de jantar, eles primeiro adoravam a Deus, louvavam a Deus, eles santificavam diante de Deus. E a Bíblia, a história diz que o seu servo, ele ficava naquela observação, mas ele não poderia ser visto pelo amo. E isso me chamou a atenção na palavra de Deus, que tem reuniões que ela é particular, só para aqueles que veio adorar a Deus, aqueles que entendem o que é que Deus quer falar com ele, aqueles que precisam realmente de ouvir a voz de Deus. Esta reunião nesta noite é particular, só para aqueles que veio adorar a Deus nesta noite. E você veio adorar a Deus. E a história vai dizer, meus irmãos, que agora o amo, quando chegava, ele sentava na cabeceira da mesa, com a sua família em redor daquela mesa. Agora a Bíblia diz que eles começam o jantar. A história diz que eles começam aquele jantar. E durante o jantar, eles continuavam jantando e louvando e adorando a Deus, em gratidão a Deus por aquilo que eles estavam recebendo naquele momento. E a história diz que aquele jantar, se ele durasse 1 hora, o servo teria que ficar atento ao amo, aquele que tem poder esta noite para te abençoar. Se você ficar atento para mim, vai sair do mesmo jeito. Mas se você ficar atento à palavra de Deus, nesta noite Deus está falando com você. Tem algo para acontecer na tua vida em nome de Jesus. Tem algo para acontecer na sua vida. E a história vai dizer que então o servo ele ficava observando não a família, mas simplesmente o amo. E quando o amo ele acabava o jantar, olha o mistério, tem esta palavra que Deus nos revela nesta noite. Quando o amo, pastor Isaías, acabava o jantar, a história judaica vai dizer que se o amo pegasse aquele lenço, ele limpasse a sua boca, ele estava dizendo ao jantar,